Hoje nós vamos estar falando de como ter mais tempo trabalhando. Eu sou Sirlene Moraes, trabalho com consultoria e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre algo muito importante chamado um horário flexível. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, para que você possa então me conhecer e saber que nós estaremos mais tempo juntos a partir de agora. Eu trabalho hoje com supermercados, né? Na verdade, eu comecei a minha vida como vendedora. Há muitos anos atrás, eu iniciei a minha carreira com vendas e eu amava vender. E eu iniciei a minha vida profissional como vendas, em primeiro lugar, e mais à frente eu vim então conhecer uma pessoa que era um presidente de uma associação de supermercados. E aí ele então me chamou e falou assim: olha só, você quer trabalhar comigo fazendo a parte financeira da cobrança? Aí eu falei assim: ah. Ele falou: ah, porque você já conhece alguns fornecedores, você já falou com ele a respeito do produto que você vendia para ele, já te conhecem também, e eu acredito que você vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu falei: beleza, tá? Eu já tinha saído da empresa onde eu estava para trabalhar com ele. Então não me restava mais nada o quê? Dizer: bom, vou trabalhar. E aí, e assim eu comecei na minha vida, na vida de supermercado. E aí eu comecei a conhecer vários associados, né, lidar com essa questão de produto, porque eu não tinha noção de nada, 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 nada. Eu era meramente a vendedora, né, e que o meu foco era muito a questão de venda. E aí ele começou a me ensinar com o que falar para o fornecedor, como lidar com a equipe, né? Como falar com um grupo de empresários, porque mensalmente a gente precisava fazer reunião e esses empresários iam para lá para então decidir coisas, mercadorias que seriam compradas em conjunto para suas lojas. Na época, eram mais de 100 lojas. E assim foi, e trabalhando também na parte de cobrança. Com a cobrança, eu tive a oportunidade de falar, ligar para várias empresas, várias indústrias, e eu era nova, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu ia criando bons relacionamentos e cobrando assim de uma maneira muito amigável, né? E chegava a pessoa: ah, deve 10 mil, beleza, manda então em produto que eu vou abater aqui a tua dívida. E eu fui conhecendo esse mundo aí de supermercado. Até que um belo dia, um dos associados, né, falou de mim para um outro supermercadista, um outro empresário de outra rede. E para surpresa minha, esse mercadista me ligou e falou assim: olha, eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom. Fui lá, né, conversar com ele. E aí ele me perguntou o que eu fazia. Eu então dei todas as minhas atividades do meu dia a dia. Ali eu já estava então já com mais de 4 anos de empresa. E ele falou assim: olha, você realmente foi indicada, uma pessoa muito próxima, disse da tua proatividade e tal. Eu então quero ver se você quer vir trabalhar comigo. E eu virei para ele e falei assim: olha, eu tenho que falar lá com o dono da empresa, que ele que, né, eu tenho isso tudo que eu devo muito a ele. E aí eu vou falar com ele. Aí esse com quem eu já trabalhava falou assim: olha, vai que eu assino embaixo, que lá você vai ter muito mais condição de crescimento do que aqui, crescimento profissional. Então você vá. Eu vou ligar para ele aqui agora. E nessa empresa, quando eu comecei, não tinha ainda uma função determinada para mim. Para vocês terem ideia, não tinha. Eu não sabia o que ia fazer, mas eles me contrataram.
mas não tinha função ainda determinada. E então eles me colocaram para eu fazer essa parte de balanço, produtos, com loja fechada. Então eu trabalhava muito de madrugada, né? Chegava na loja às vezes 7 horas da noite e saía no dia seguinte às 9 da manhã. Mas valeu, porque aprendi muito, né? Até que um belo dia essa empresa me chamou para ser compradora. E eu, como assim, né? Eu já sabia mais ou menos como funcionava a parte de compras, porque eu já estava ali naquele meio, eu já praticamente eu era uma assistente do dono, né? Então ele me tratava muito bem como assistente, e aí ele então me promoveu para compradora. E aí que começa a minha história, né? Minha história comercial como compradora. Eu trabalhei nessa empresa durante 13 anos, fazendo toda a parte de compras. Então, eu comprava toda a parte de mercearia, né? Massa, biscoito, bombonier, a parte de embalagens e também a parte do setor de padaria, de panificação. Mas, meus amigos, eu posso dizer uma coisa a vocês. Durante todo esse período, eu desenvolvi eu procurei desenvolver, né, essa questão de eu aprender cada vez mais. Eu procurei buscar mais ensinamentos, né, pesquisar, ler sobre aquilo que eu fazia. Por quê? Porque aquilo ali era um trabalho onde eu lidava com muitas pessoas, né? E eu pude, então, ali aprender muita coisa. Porém, muitas das vezes, para aprender requer sacrifícios, não é verdade? E nessa época, eu não tinha tempo para nada. Eu posso dizer a vocês que eu não conseguia acompanhar nada. Evento de família, zero. Ah, Sirlene, tem um aniversário, tem uma festa. Eu não conseguia, porque muitas das vezes era sábado, domingo, preparando loja para abrir. Tinha um bom salário? Tinha. Porém, eu não tinha tempo para mim, para minha família, para o meu filho. Eu acabava, muitas das vezes, chegando em casa 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte já tinha que estar na loja novamente. Porém, o meu trabalho não era dentro da loja, mas como compradora, você tem que estar envolvido 100% ali naquele negócio. E ali eu busquei ter o quê? Despertar em mim que eu precisava aprender cada vez mais para que um dia eu não precisasse trabalhar tanto. Porque assim, ou você foca para que você busque uma especialização e passe então a ter um pouco mais de tempo para você. Fazendo isso, buscando e até mesmo ensinando as pessoas como as pessoas deviam fazer aquilo que era o melhor, né, dentro de uma loja, como desenvolver um trabalho, até mesmo um setor, eu me aliviava. Então, na verdade, quanto mais eu ensinava para as pessoas o que elas deviam fazer e como fazer, eu me aliviava. Então, eu acabei saindo de vendedora, né, que eu trabalhava em loja, trabalhava em pé, chegava 8 horas da manhã na loja, saía 7 da noite, trabalhava muito, né, também trabalhava sábado. Quando eu era vendedora, o meu filho ainda estava muito pequeno, com 2 aninhos, e eu só tinha para ele praticamente o final de sábado e o domingo. Então, eu saí lá de vendas e vim para uma função como compradora,
que é onde eu consegui me especializar. E foi aí que eu consegui me especializar em todos os setores do qual eu era responsável. Então, o que você precisa, muitas das vezes, é focar no setor e se especializar. Porque quando você busca esse conhecimento, quando você quer entender mais num certo setor, ou que sai de um produto, né, ou de um serviço, a tendência é você se especializar, a tendência é você ficar bom naquilo. E foi assim que aconteceu comigo desde lá de trás, desde a primeira empresa que me deu a oportunidade para eu poder conhecer essa coisa de supermercado, eu não parei ali. Eu falei, poxa, eu tenho que entender isso exatamente como funciona. Mas deixa estar que era por quê? Para que eu pudesse ter mais o meu tempo livre. Porque quem trabalha em supermercado sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe que é uma área do comércio que suga muitas das vezes muitas horas de trabalho. Né? Às vezes eu ficava olhando antes, né, quando eu não conhecia os bastidores, eu ficava olhando e falava assim, gente, sabe, esse povo trabalha sábado, domingo, como assim? Como, às vezes conversando, né, com pessoas, indo no mercado e conversando, como assim trabalha sábado, domingo, feriado? E deixa estar que eu fui trabalhar no supermercado e passei pela mesma coisa, né? Mas de uma forma diferente, porque eu passei a entender o porquê. Eu passei a entender que o supermercado, ele é um giro tão acelerado que as pessoas, por mais que as pessoas queiram, elas acabam sendo ali engolidas por ele. Não é verdade? Porque você que é chefe de família, homem ou mulher, né? Porque hoje as mulheres também têm essa importância aí no setor, no mercado de trabalho, a gente acaba ficando ali tão focado, tão comprometido, que muitas das vezes não olha nem para o sol. Só sabe que está chovendo porque escuta o barulho da chuva. Mas a gente está ali dentro, focado. A gente está ali dentro, a gente não consegue olhar para fora. Muitas das vezes, você sai muito cedo, né? Do supermercado é isso. Você sai muito cedo, tem pessoas que saem 4 horas da manhã, que acordam 3 horas, saem às 4, para poder pegar às 6. Então, e aí larga, chega às 6 horas e larga às 17. Por conta do compromisso, de estar ali tão focado, de dizer, não, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso deixar isso aqui. E com isso, o tempo vai passando. Eu vivi isso durante um bom período da minha vida. Um bom período. Então, eu me especializei, eu busquei conhecimento, eu busquei entender como que essa máquina funcionava e para eu poder passar para as pessoas aquilo que eu queria, né? Como eu queria que acontecesse, para que elas pudessem executar, porém me aliviando também. Então, ao mesmo tempo que eu estava ensinando a alguém, eu estava me ajudando. E hoje o mercado, ele busca exatamente isso. Para que você tenha um tempo e consiga fazer o teu horário mais flexível, para que você precise trabalhar sim. Foi o que nós falamos. Nós podemos trabalhar sim, mas trabalhando, porém tendo tempo para a gente. Porém, tendo tempo para a nossa família, para o nosso filho. Quantos e quantos e quantas, né, precisam sair de casa muito cedo, o filho está dormindo, e quando volta o filho está dormindo. Isso já aconteceu comigo. Quantos e quantos saem, não conseguem comemorar um aniversário em família?
Quantas das vezes a tua esposa, o teu marido chegou mais cedo, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu filho, fez uma surpresa, né, de aniversário, ele fez uma surpresinha, chamou os amigos, e você chegou e simplesmente tomou um banho e dormiu no sofá. É isso que acontece. Quando a gente trabalha muito, porque nós somos comprometidos, nós queremos isso, nós fazemos isso. Só que aí a gente esquece que a gente precisa do nosso tempo, a gente precisa criar esse ambiente de trabalho, sim, mas ter o tempo também. Administrar esse tempo, muitas das vezes, está nas nossas mãos. Nós podemos administrar o nosso tempo. Nós podemos fazer com que a nossa família, a nossa vida social, ela participe mais intensamente com a gente. E a gente não precisa estar parado dentro de casa. A gente pode, muitas das vezes, construir um trabalho e você ter esse tempo, esse horário flexível para você. Muitas das vezes, nós podemos até construir situações que estão aqui em nossa volta para poder ter essa qualidade melhor. Você sabe que eu li uma vez um livro onde o autor falava das 5 saúdes. E as pessoas, elas precisavam equilibrar essas 5 saúdes. Hoje, eu vou estar falando com vocês aqui sobre uma saúde, que é a saúde social. Porque quando você consegue ter essa saúde social, você consegue, então, se tornar mais produtivo. Ah, Silene, não é bem assim, é só dormir. Não, não é só dormir, que no dia seguinte você vai produzir mais. É quando você também pode estar com pessoas que você gosta. Quando você consegue ter um final de semana mais livre. Não precise trabalhar num feriado. É quando você consegue planejar algo com alguém, com uma turma, com uma equipe. É quando você consegue ir no aniversário, ir no shopping. É quando você consegue ter a tua vida com a sociedade. E isso pode acontecer, a gente consegue ter esse equilíbrio na vida social quando nós conseguimos, então, ter os nossos horários flexíveis. Quando nós conseguimos administrar o nosso tempo. Porque muitas das vezes nós estamos ali tão concentrados e tão focados que nós não percebemos e o tempo passa, meus amigos, o tempo passa. Inclusive, quem quiser pode até pesquisar um poema de Olavo Bilac, que ele fala sobre o tempo. É maravilhoso. Ele fala, e qualquer dia eu vou trazer aqui para vocês também, quem não teve tempo de olhar, porque uma coisa é você, eu falar aqui para você, olha, vai lá e pesquisa. Outra coisa é você ter tempo de fazer. Porque às vezes a gente não consegue nem chegar perto para pesquisar nada. Porque eu vivi isso. Eu vivi. Eu trabalhava tanto, né? Tantas horas de trabalho, muitas horas de trabalho, que eu não conseguia nem ver nada. Eu não assistia, às vezes, jornal. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo aí fora. Porque eu ficava tão concentrada no trabalho. Valeu, valeu. Não posso negar. Assim como hoje, você pode estar me ouvindo e falar assim, poxa, Silene, mas eu ganho bem. Eu tenho um bom salário na minha empresa.
Desse salário aqui, eu dou o suprimento para minha família. Mas, quanto mais tempo? Quanto você quer estar mais perto da tua família? Porque existem meios de você gerar renda e ter tempo. Isso é, mais tempo trabalhando. Quando você consegue essa saúde social. A gente vai estar falando de 5 saúdes aqui para você. Mas hoje a gente precisa focar na nossa saúde social. Porque é ela que nos ajuda, nos revigora. Quando você consegue chegar em casa em determinado horário, um horário mais tranquilo, você consegue sentar um pouco, assistir uma televisão, bater um papo, de repente se arrumar e ir para uma comemoração e comer uma pizza. Voltar quem gosta de pizza, né? Eu adoro, adoro pizza, não posso negar. Mas você consegue fazer isso quando você tem essa flexibilidade de horário. Quando você consegue chegar e simplesmente conversar, bater um papo com os amigos, parar, tomar um suco. Essa vida social todos nós precisamos. E nossos familiares, os que estão, né, em volta, eles muitas das vezes querem que a gente esteja ali junto deles. Né? Eles querem que a gente fique ali. Mas a gente fala, não, tem que ir para o trabalho, tem que focar no trabalho, tem que estar lá, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E acaba passando. E aí quando você desperta, teu filho já está com 6, 7. Aí tu fala, pô, mas eu não lembro do meu filho com 3 aninhos. Não é verdade? Não lembro. Então, hoje, existem situações que nós precisamos refletir. Até onde vale a pena você estar tão focado ali, trabalhando tanto para alguém, não esquece disso, que é para alguém e não ter um tempo para ficar com a sua família, ou com seu filho, ou com seus amigos. Como? Quantos finais de semana você já desejou estar perto de alguém e não estava, teve que ir para o trabalho? Eu já passei muito por isso, né? Então, a minha vida começou como vendedora, eu comecei a buscar conhecimento, eu me envolvi no trabalho, né? 100% de corpo e alma. Eu me dediquei muito na minha vida, muito. Né? Eu trabalhava e eu lembro que muitas das vezes minhas irmãs, olha, Sirlene, tem isso. Eu falava, não, não dá, eu estou trabalhando. Minhas irmãs viajavam, olha, Sirlene, vamos passar um final de semana. Pô, não dá, eu tenho que trabalhar. Sirlene, olha, a turma está indo passar um feriado assim, assim. Eu falava, pô, não dá, eu tenho que trabalhar. Então, mas quando eu comecei lá atrás, eu fui buscar o conhecimento, eu fui buscar me especializar, eu fui buscar entender como que funcionava, para que eu aprendesse, eu tivesse mais oportunidade como tive, me tornei uma compradora. Mesmo como compradora, não era só comprar e botar produto, eu precisei buscar uma especialização para então poder desenvolver um trabalho junto com pessoas, que nós precisamos de pessoas, para então hoje eu estar aqui dividindo um pouco da minha história com vocês. O que eu posso dizer é que depois de ter passado isso tudo, depois
Mas antes, né, tem outro, depois eu vou estar trazendo para vocês outros fatos da minha vida profissional, mas depois de ter passado isso tudo, eu falei, não, peraí, eu agora preciso olhar para o sol, eu agora preciso estar mais perto, porque o tempo vai passar. E aí, como é que fica se eu não estiver perto das pessoas, se eu não construir isso com as pessoas? E quando passar o meu tempo, né? A Bíblia fala quando as cães, né, ficarem brancas, quantas pessoas vão estar do meu lado? Então, meus amigos, nós precisamos muitas das vezes parar e entender que nós podemos trabalhar, sim. Precisamos trabalhar, sim. Mas nós temos que olhar para que a gente possa, então, desfrutar e ter uma vida social. Ter a primeira saúde que eu falei hoje para vocês foi da vida da saúde social. Faltam 4 para a gente continuar aí o nosso trabalho, para a gente continuar o nosso bate-papo. Pense nisso. Pense de como você pode conseguir ter mais tempo trabalhando. Você não vai deixar de trabalhar, mas você vai conseguir ter mais tempo trabalhando. Fiquem com Deus e até a próxima.